Na compra da Fox pela Disney, não foi só Deadpool que foi no bojo. Planeta dos Macacos também tava nessa e agora, sem César, sem Ed Serkis, será que dá bom? Será que tem temas melhores do que o filme? Vamos conversar sobre isso. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ibarni e você está no Filodoxia para uma resenha, um bate-papo com spoiler de Planeta dos Macacos, O Reinado. Simbora! Remember what it means to be ape. E aqui você já sabe, eu já vou pedir logo, antes que a humanidade acabe consigo, com o planeta e todas as outras espécies, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Bom, finalmente aqui no canal Planeta dos Macacos, O Reinado, uma trilogia que eu gosto muito, talvez uma das únicas, assim, dos anos 2000 que faz algo de bom pelo filme original, né? No caso aí, de 68. Tem crítica aqui no canal, deu novinho fazendo a crítica lá do Planeta dos Macacos, acho que é o confronto ou a guerra. Dá só uma olhada no início do canal, olha só isso. Essa é a crítica de Planeta dos Macacos, a guerra. Eu tô passada, chocada. Evolução, meus caros, evolução. Olha aí os dentinhos, que bonitinho. Que lindo, cara! Então, tem várias coisinhas aí que a gente pode falar do Wes Ball. Vamos falar aí do diretor. Diretor, ok, né? Padrão, tudo certo, né? Jogando seguro, né? Maze Runner, um início ali meio gameplay e tal. A parte técnica do filme é inegavelmente fantástica, maravilhosa. Tem quase um ano aí de pós-produção. Quando você vê ali o Noah, né? E é interessante já pensar nessa perspectiva religiosa, profética, messiânica, que a gente vai discutir ainda hoje. Quando ele abaixa assim pra ver o pai morto. Cara, que coisa boa, né? A emoção, o olho cheio de lágrimas, as microexpressões, sobrancelhas, a boca, o canto da boca, enfim, tá tudo muito incrível. É impressionante a gente pensar que a gente tá vendo um filme que não existe, né? E assim, eu acho que já remontando lá a Ed Serkis, pra gente iniciar um pouco esse papo, ele deveria, e foi uma polêmica na época, né? Ele deveria ser indicado ao Oscar, né? Hoje em dia, essa questão digital é praticamente uma maquiagem digital, né? E tá ali toda a performance, toda a emoção do ator, tá ali. Eu acho que isso deveria ser revisto, repensado, porque assim, no caso, por exemplo, do Ed Serkis, nessa construção do César é excepcional, e aqui também, em Planeta dos Macacos, O Reinado, a parte técnica é excepcional, mas tem muito mais temas e coisas interessantes para além do filme, polvilhado aqui no filme, e eu acho que esse filme, O Reinado, tal e qual o primeiro lá de 2007, salvo engano, que eu gosto muito, vai ficar melhor com os outros filmes, então já vamos chamar um... Momento filosófico. Bom, e para começar o momento filosófico, vamos aí com um termo. Especismo. Sim, especismo. Teve recentemente aí, assim, um curta, né, com a dublagem do Rodrigo Santoro, né, sobre o coelho que participa de experimentos, né, para a indústria dos cosméticos e tal. Especismo é justamente isso, né, que o filme vem discutindo. É quase que uma coisa da filosofia, né? Ao pensar a morte, a gente pensa a vida. Ao pensar a outra espécie, a gente pensa a nossa própria espécie. Então é sempre uma relação de como o ser humano se coloca no mundo, na sua relação com os outros, com o mundo e com a natureza, né? Então, assim, especismo, nessa perspectiva aqui do filme, faz a gente pensar desde o início, assim, temas interessantes de como a gente lida com, assim, a gente fala no Rio Grande do Sul, tragédias climáticas, os refugiados climáticos, e como a gente lida com as outras espécies como se nós fôssemos superiores, como se nós não fôssemos bichos. Antes de tudo, somos bichos, defecamos, urinamos, somos movidos por paixões, pela bilis, pelo impulso, enfim, pelo desejo, né, pela economia da libido, do desejo. Então, assim, essa noção de que a natureza está aí para nos servir, algo que aparece um pouco no Gênesis cristão, né, e aí a gente vai falar um pouco de religião aqui. Acho que, assim, Planeta dos Macacos continua também pensando e fazendo a gente pensar muito essa questão do especismo com relação a não só as outras espécies e outros animais, como conosco, né? Assim, com a nossa própria espécie coisificando outras etnias, outros povos, outras crenças. E aí a gente passa por um outro ponto aqui, que é a questão do racismo, né? A gente pode chamar aí Silvio Almeida, racismo estrutural, e tantos outros, né? Tem aqui recentemente, né, em Portugal, pelo partido Chega, né, um brasileiro preto migrante que vota contra brasileiros pretos migrantes, defende a Europa, não defende... Aquela coisa bem duplo pensar de George Orwell, né? É legal ver, assim, no filme, uma noção, dentro dessa lógica, de que a gente pode fazer uma visão racial de biopoder, biopolítica, a gente pode chamar aqui também Michel Foucault, né? Com esse biopoder, essa biopolítica, dentro da nossa própria espécie, né? E aí, uma coisa que é usada, muito usada, para falar, por exemplo, de racismo reverso, sobre escravidão, e aí uma desonestidade intelectual, e é bom colocar isso aqui, uma coisa é escravidão no sentido antropológico, cultural, de dominação de culturas tribais, originárias,
missionárias, etc., onde você tem a conquista de povos e tudo mais. Outra coisa é a escravidão mercantil, que aconteceu aí no século XVIII, XIX, com a anuência do Estado, a anuência da igreja, inclusive para dizer que indígenas não eram gente, pretos não tinham alma e por aí vai. Uma coisa não se relaciona com a outra, é uma falsa analogia, e aqui o filme discute um pouco isso, né? Como se os símios ali, a parte do Proximus, fosse uma ideia dessa coisa tribal, de pegar os menos evoluídos, os menos desenvolvidos e usar para sua força de trabalho, mas não no sentido mercantil, comercial, de mercadoria. Então, cuidado com essa falsa analogia de comparar práticas de escravidão, como existia na Grécia, por exemplo, né? Povos conquistados e tudo mais, com a questão mercantil, né? Do século XVIII, XIX em diante, que aí é outra parada, é outra conversa. Então, assim, uma falsa analogia, não dá para comparar. E aí, assim, para fechar, eu acho esse momento filosófico, vou trazer mais duas ideias, né? A primeira ideia eu gostaria de trazer, assim como eu trouxe especismo como ideia geral, não um autor específico, eu queria trazer a ideia de decolonialismo, né? Narrativas decoloniais, um movimento muito importante na América Latina. Editor, coloca aí o mapa invertido, né? Inverter o sul global, né? Você inverte as perspectivas. O IBGE fez um pouco isso, colocando o Brasil no centro do mapa, né? Aqui a gente tem um filme que é crítico, essas narrativas coloniais, imperialistas, de conquista, de morte, extermínio, escravização dos iguais. Então as perspectivas éticas de guerra, até a gente pode resvalar em Maquiavel e tudo mais, tem um papel importante aqui na trama, porque sempre conta a ideia, né, ou a história através do mais fraco. Isso é bem comum em Hollywood, dentro de uma lógica, e eu acho que também tem em Star Wars e tantas outras obras, de uma lógica judaica, né? Não à toa Noé, né? Não à toa esse Noah é Noé, não à toa tem uma nova religião ali, tem o César sendo deturpado, e aí um parênteses importante para falar de Brasil, polarização, o uso da religião, os falsos profetas, os falsos pastores, como Silas Malafaia, Edir Macedo e tantos outros, né, que usam o nome de Deus em vão, usam o nome de Deus para fazer preconceito, para fazer racismo, para fazer homofobia, transfobia, a Igreja Lagoinha, os Valadão e etc. Como é potente essa ideia de pensar o César numa analogia com Jesus dentro de uma lógica hebraica em que não importa quem foi, digamos assim, Jesus ou quem foi Moisés, né? Nessa lógica aqui que a gente está pensando, o César é Moisés, né? O César é Moisés, ele tem o papel de elevar o seu povo, ser o primeiro ancião, levar até a terra prometida, mas ele não entra na terra prometida. Tal qual ocorre com Moisés, um dos grandes, se não o maior Messias aí do judaísmo, da cultura hebraica, que guia o seu povo para longe, né, os cativos, mas ele mesmo em si não entra na terra prometida. E aí o Noah tem essa questão que foi muito bem retratada na excelente animação brasileira, né? Estou colocando a capinha aqui que tem na Netflix, Uma História de Amor e Fúria. Se não assistiu, assista lá. Também decolonial, passa por 4 períodos da história do Brasil e tal. Qual é a ideia que Noah tem, né? Também aparece ali com Haka e tudo mais. Viver sem conhecer o passado é viver no escuro. Então é preciso experienciar. Não adianta contar a história, é preciso viver a história. E ele tem uma jornada de autoconhecimento e também de conhecimento do universo e do mundo tal qual ele se dizia apresentar através da figura dos anciãos e tudo mais. Essa metáfora ali é bem interessante. Viver sem conhecer o passado, sem a sua ancestralidade, é viver no escuro. É eventualmente sonhar ser opressor, continuar sendo oprimido. Então, nessa lógica, dá pra gente pensar Noah como uma continuação de César, enquanto César sendo Moisés e Noah sendo esse pai que projeta, eventualmente, esse sujeito que projeta pra diante a cultura dos símios. E aí, pra fechar, como eu falei também no início, né, o filme tem temas muito bons, polvilhados, até melhores do que eles são trabalhados, eventualmente, no filme. E aí vem a questão do populismo, né? Vem a questão do líder carismático. Aí eu chamo Max Weber pra gente fechar aqui. As formas de dominação legítima, né? A tradicional, a carismática e a legal. E aí aqui vem o Proximus com uma ideia de revisionismo histórico, com um poder da escrita, um poder, como diria Francis Bacon, né? Informação é poder. Ele refaz ou se apropria do símbolo, no caso aqui, por exemplo, dos falsos pastores e profetas aqui, né? Se apropriam da ideia de Jesus para fazer um projeto de poder. Proximus é bem um pouco isso, né? Usa os símbolos. Foi muito comum, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, num período, você se apropriar dos símbolos hebraicos, dos símbolos do Novo Testamento, né? O kippah, os mantos e tudo mais. O Proximus tem um pouco essa ideia de mobilizar as massas dentro de uma perspectiva carismática, mas não de uma perspectiva carismática tal qual foi César, né? Porque ele faz uma luta, como diz o Haka, com poder,
com justiça, com lealdade, mas não necessariamente com o uso da força, da violência, do medo, da opressão, como faz aqui o Próximos. E essa dominação carismática, junto com uma ideia de tradição, ela é a mais, talvez, perigosa e o que Weber decide, né? Ou decide não, o que Weber gosta, ou gostaria que fosse, seria a legal, a mais racional de todas, né? E aí o Próximos entra aqui nessa lógica. E para fechar esse momento filosófico aqui, eu chamo aí Judith Butler. Sim, Judith Butler e a performance de gênero. Nós temos um macaco gay, maravilhosamente gay, homoafetivo, que é o Haka. É tão bonita essa cena e é muito sutil que talvez passe pelas pessoas e nem se perceba. O Noah chega lá e diz: eles queimaram minha vila, eles queimaram minha aldeia, destruíram tudo, mataram meu pai, levaram minha mãe. E o Haka diz: ele era minha aldeia. Eles mataram ele. Dá até um arrepio, cê é louco. Dá pra pegar essa noção ali de que ele era, junto com o seu amor, junto com o seu afeto, alguém que guardava a cultura de César. E eu achei assim um momento muito sutil, muito elegante, que tá ali no filme e que pode passar desapercebido e que é muito importante de estar ali, né? Muito interessante de estar ali, como tem várias espécies que têm relações homoeróticas, não só a humana, e não tem a questão do moralismo, do falso moralismo e por aí vai. Mas bora lá voltar pra resenha. Bom, pra finalizar, eu concordo com a Isabela Boscov. Se você tiver, coloca aí por gentileza assim que eu terminar aqui. Que coisa estranha. Eu vi o filme 2 vezes e a menininha lá, a nova, a Miley, eu esqueci agora o nome, Miley. Eu a vi 2 vezes, esqueci, olha só a memória, enfim. É de uma imbecilidade atroz. Ela parece que tem um batonzinho, né? Uma maquiagenzinha o tempo inteiro no filme. Que bodega é essa? Que papo esquisito, que papo estranho, né? Olha, ela é muito bonita mesmo e continuaria bonita sem batom e gloss e sobrancelha penteada. Com uma roupinha que tá toda esfarrapada, mas parece que foi achada em alguma gap que sobrou por aí. O filme, assim como essa personagem, ele é menos inspirado do que os outros, né? Menos visceral. A Disney aqui tem uma hora que eu acho que aquele gorila, aquele gorila, ele arranca, né, a espinha e tal. E nunca mostra, nunca é gráfico. Eu acho que falta um pouco. Por que os humanos estão vestidos e não nus, eventualmente, como os próprios macacos? Enfim, tem umas questões assim de certo pudor e de não mostrar, sejam os corpos nus, seja violência, que me incomoda um pouco, e a narrativa ela parece um pouco menos aprofundada, mais superficial, mais rasa para atrair talvez mais uma audiência e tal, mas dentro do que foi possível, tá ok, né? É inovador e revolucionário? Não. Minha teoria aí pro final é que essa personagem, né, ela, a May, salvo engano, ela é imune, né? Tanto é que quando ela vai entregar o hard drive lá, o HD, a pessoa vem com uma roupa, né, bioquímica, né, com o vírus SIM, então ela tá sozinha, ela tá à própria sorte, porque de alguma forma ela é uma espécie de César às avessas, né? Ela desenvolve uma certa imunidade ao vírus, ela talvez tenha sido gestada com uma mãe infectada e por aí vai, e aí ela pode vagar pelo mundo, ser essa Ranger, digamos assim, né? Não por acaso o filme deixa ali 300 anos de gap para explorar com séries, eventualmente, já tá pelo menos aí mais 3, a ideia dos produtores são 9 filmes no total, mas aí deve ter mais 3 filmes. Eu acho que esse filme vai melhorar ao longo do tempo. Tem temas muito legais, muito interessantes de política, revisionismo histórico, personalismo, religião, a ideia de olhar para o infinito, né? Olhar para o céu, olhar para as estrelas, algo tão caro à filosofia, né? O espanto, o se espantar, né? E Noah leva a sua amada para também se espantar com o cosmos, com o universo, e aquele mundo já parece não ser o bastante. Eu só não sei como que esse filme aqui, apesar de não se admitir, ele é um soft reboot, né? Eu não sei como é que esse filme se encontra com o original de 68, 69, que não tinha seres humanos inteligentes, enfim, eu não sei como é que vai ser feito isso, talvez eles sejam extintos, quem sabe? Mas enfim, é um filme que cumpre bem o seu papel. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Planeta dos Macacos, O Reinado, é nota 7,5. É um filme que é o quarto, sem ser continuação, introduz coisas novas, tem temas melhores do que eventualmente é trabalhado em tela, mas é sim digno daquilo que foi feito até aqui. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ele não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.